Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Graça e paz, amados. Aperta a mão do seu irmão e diga para ele: Deus vai mudar a sua vida nessa noite. Atos capítulo 20. Versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A chave está aqui. Não considerar a sua vida preciosa para si mesmo. Vai comigo para 2 Timóteo. Capítulo 4. Verso 7. Combati o bom combate. Paulo diz que o combate que nós estamos é um bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Diga graças a Deus. Amados, é muito simples a fé. E mais simples ainda é a sua operação. Ou seja, ouvir e crer. Perceber a palavra do Senhor no íntimo e mudar o seu comportamento, se adequando àquela palavra. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que talvez você esteja sendo empurrado para trás, mas você não atenta àquela condição, porque você está firmado numa palavra. O combate espiritual está ligado com a firmeza de fé que você tem no que Deus fala com você. A carreira espiritual está completamente ligada aos passos de fé que você deu, dá e ainda vai dar na sua vida. Deus traçou um caminho profético para Jesus. Jesus não inventou nada, ele só viveu o que estava traçado. E eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: Deus traçou um caminho profético para você. Por isso nossa vida precisa ser profética. Por isso o testemunho de Jesus, ou seja, o que ele viveu, é o espírito da profecia. Ou seja, é o meu desafio de vida. Jesus nasceu em Belém para se cumprir uma profecia. Jesus de Belém foi para o Egito para se cumprir uma profecia que dizia: do Egito eu chamei o meu filho. Do Egito ele não voltou para Belém, ele foi para Nazaré para se cumprir uma profecia: ele será chamado Nazareno. De Nazaré, quando ele se emancipou com 30 anos de idade, ele vai para Cafarnaum, Galiléia dos gentios, povo que morava em trevas. Para eles brilhou uma grande luz. E ele foi para Galiléia, foi morar em Cafarnaum,
onde ele estabeleceu a base do seu ministério. Ele era chamado Nazareno, mas a base do seu ministério não era em Nazaré, era em Cafarnaum. Então, as coisas aconteciam na vida de Jesus. Volte e meia, você vai lendo os evangelhos, né? Para que se cumprisse as escrituras. Quando ele estava na cruz o tempo todo, para que se cumprisse. Ele disse: tenho sede, para que se cumprisse. Foi sepultado num sepulcro de um homem muito rico, para que se cumprisse. Então, tudo na vida dele, Jesus não fabricava nada aqui, ó. Jesus só caminhava no caminho profético que já estava estabelecido para ele. Deixa eu te dar uma palavra, meu irmão, olha para mim. Tem um caminho espiritual traçado para você, com todos os passos pré-estabelecidos. Tem um caminho espiritual. Salmo 139 diz que o Senhor viu a minha substância ainda informe, e no seu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Levanta sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado: todos os seus dias foram escritos. Dá uma sacudidinha santa nele e fala: você não tem que inventar nada. Não tente inventar a roda. Sua história já foi escrita, pré-estabelecida na eternidade passada, e o Espírito Santo já veio para te ajudar e fazer isso acontecer. Levanta sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Diga bem forte comigo: minha vida é profética, porque eu tenho um caminho profético. Jesus, fala mais forte, igreja. Jesus viveu profeticamente, cumprindo a palavra. Assim sou eu. Você não tem que atentar para aquilo que você está pensando ou sentindo. Você tem que aprender a ouvir o Espírito Santo. Ninguém é responsável para cuidar de você como o Espírito Santo é. Ninguém é habilitado para cuidar de você como o Espírito Santo é. Ninguém consegue ministrar no seu íntimo como o Espírito Santo consegue. Você é um universo. Você é uma galáxia inteira. Como é que eu, um pastorzinho de meia tigela, vou colocar a colher de pau nesse caminho espiritual que eu nem sei onde é que está? É um caminho invisível, é o seu caminho invisível em Deus. Mas é desse caminhar que nasce o teu ministério. Teu ministério é fruto do seu caminhar profético. O seu caminhar profético é o seu caminhar em fé, tendo o testemunho de Jesus como espírito da profecia, que é o espírito da profecia operante em mim. Ou seja, jamais vou estar num momento em que eu não possa escutar o Espírito Santo. Querido, você vai se tornar tão íntimo do Espírito Santo. Você vai se tornar tão amigo do Espírito Santo, que vocês dois vão se confundirem um com o outro. Quem vê você vai ver o Espírito Santo. Tal comunhão, tal intimidade, tal realidade que você vive. E quando ele fala e essa fé simples vem, nós começamos a descobrir uma escalada dentro de nós. Nós começamos a descobrir que existe uma montanha para ser escalada. Puxa, mas foi tão claro quando Deus falou. Pois é, foi tão claro.
Mas eu tive tanta certeza, eu daria minha vida naquele momento, eu morreria naquele momento. Exatamente. Mas por que essa neblina desceu? Por que agora essa montanha apareceu? Por que agora a fé está se mesclando com sentimentos de dúvida, com sentimentos de incredulidade? Não, querido, isso tudo já estava aí. A fé veio para arrebentar com esse negócio. Essa montanha sempre esteve aí. Essa confusão emocional sempre esteve aí. Essa duplicidade sempre esteve aí. Esses pensamentos duvidosos, esses sentimentos de incredulidade, né? Pastor, o que é um sentimento de incredulidade? É um sentimento que parece que a mentira é a verdade. Por exemplo, verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades Ele carregou sobre si. O profeta diz, verdadeiramente, mas a emoção vem e diz assim, você está com esse problema. E se você é alguém estudado e conhecido, ele ainda te conta a doença que é, e até o tempo de vida que você tem. A emoção se torna até profeta. Ó, esse negócio aí, você tem uns 5, 6 anos de vida, então organiza a sua vida, porque né, seu tempo é curto aqui. Você começa a ter esses sentimentos, que não são a verdade é que você não tem nada. A verdade é que você está curado. A verdade é que você está curado. Você está liberto. O pecado não tem domínio sobre nós. E se o pecado não tem, a doença não tem. Se o pecado não tem, a miséria não tem. Se o pecado não tem, as maldições não tem. Se o pecado não tem, o homem não tem. A religião não tem. Pelo amor de Deus, não deixe ninguém dominar você. Você é propriedade exclusiva do Espírito Santo. Não venha falar comigo buscando controle sobre a sua vida, porque eu não vou te dar isso. Eu vou te ensinar a ir a alguém que vai te ensinar a se controlar, porque nem ele quer te controlar, ele quer te guiar. Senhor, toma o controle da minha vida. E Ele te diz, jamais farei isso. Eu não te criei para controlar você, eu te criei para você reinar comigo. Reinar comigo. Agora a religião quer colocar um cabresto em você e dizer que você é apóstolo, você é bispo, você é pastor, você é padre, você é uma freira, você é um pai de santo. Ó, você tem que desenvolver, viu, rapaz? Seu santo é forte. Você tem que desenvolver. A religião vem com seus clichês, querido. Pega os clichês e dê um chute neles. Porque depois que você descobre a comunhão com o Espírito Santo, morrem todos os clichês. Depois que você descobre a comunhão com o Espírito Santo, morrem todas as regras humanas. Como o pastor Joe estava ministrando ontem, morre até a sua capacidade de gerar Ismael. E você começa a conhecer o Senhor como Ele é, e Ele é tão diferente. Mas como é que eu vou conhecer um ser tão diferente se eu não mudar? Vou pensar que é o diabo que está falando comigo. Eu vou pensar que é coisa da minha mente, porque é muito diferente o que Deus fala. Deus nunca vai te falar algo que vai equacionar com a sua lógica. Deus nunca vai falar algo que vai satisfazer a sua razão. Deus sempre que falar vai complicar a sua mente, porque Ele não é desse ambiente aí, Ele não é dessa dimensão aí, Ele é mais alto. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Então, diga para o irmão que está ao seu lado, te prepara para ouvir Deus, irmão.
né? Jesus deu algumas deixas, algumas, quando Jesus disse: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. São algumas deixas que Jesus deixou. O filho nada pode fazer de si mesmo. O filho só faz o que vê o pai fazendo. Aí todo mundo fica com essa cara assim ouvindo, porque eu não entendo o que Jesus estava falando. Vamos lá acordar Lázaro. Senhor, se ele está dormindo, que bom. Lázaro morreu, gente. Vamos lá ressuscitar ele. Então, a oração em línguas, preste atenção, a oração em línguas vai te dar força. A oração em línguas, ela não vai apenas te dar discernimento das bagunças aí dentro, para que você possa achar o Espírito e exaltar Ele. Ela vai te dar força para isso. A oração em línguas vai te dar força para que você saiba olhar tudo isso, encontrar o Espírito e exaltá-lo. Exaltar a palavra de Deus, exaltar a realidade do reino. Talvez você não sabe porque o Espírito Santo tem te instigado tanto a oração em línguas. Talvez você de vez em quando tem vontade de parar porque parece que nada está acontecendo. E aí você descobre que em momentos cruciais, que a sua viga quebraria, você tem outra atitude e a viga não quebra. Porque antes de passar pelo problema, você foi preparado no Espírito. Nada chega como surpresa na vida de quem vive no Espírito. Nada chega como surpresa na vida de quem anda no Espírito. Não é interessante, eu vou fazer um paradoxo aqui agora. Não é que você não tem surpresas, mas elas não te pegam de surpresa. O justo não teme más notícias. Significa que as más notícias vêm, mas ele não teme. Porque em Deus ele já ultrapassou aquelas más notícias. Em Deus ele já solucionou aqueles problemas. E em Deus ele já está celebrando a vitória. Por isso, uma pessoa espiritual ela é estranha. E por isso ela fala uma língua estranha. Por que língua estranha? Porque vem de alguém estranho. Língua estranha vem de alguém estranho. E o que é ser estranho? É ser original. É ser original. É agir agora como se eu estivesse no Éden, há 6.000 anos atrás. Antes da queda. Dá um glória a Deus bem forte. Fala para 3 pessoas perto de você: você está no Éden, querido. Abraça esse irmão, põe a mão no nome dele e fala assim: se você souber como andar no Espírito, a atmosfera do Éden, a autoridade do Éden, o poder do Éden, a presença do Éden, crescerá, 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 crescerá em todas as áreas da tua vida.
Deixa eu te contar uma lei espiritual. Sua crença te governa. E sua crença é o seu ponto catalisador. Portanto, onde você vive, é para lá que a sua circunstância vai. Sua crença é o seu ponto catalisador. E onde você vive, porque você crê, é para onde você leva seu casamento, é para onde você leva a sua saúde, é para onde você leva as suas finanças. Você não tem problema financeiro, você tem problema de habitação errada. Você só está no lugar errado. Você não tem problema financeiro, você só está onde não tem dinheiro. Você não tem problema financeiro, você só está habitando um lugar que não tem dinheiro. Eu não, eu moro num lugar que chove dinheiro na minha cabeça. O dinheiro vem. O dinheiro vem. Você não está enfermo, você só está morando na cidade deles. Muda-te daí e vem morar numa cidade que não existe enfermidade. Você não está cansado, você só está vivendo no lugar errado. Porque os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Ainda que meu velho homem, meu homem exterior se degradar, o meu homem interior se renova dia a dia. Você recebe essa palavra? Diga: eu recebo. Levanta a sua mão e diga comigo: no reino do Espírito, morar significa ser. Mais forte. No reino do Espírito, morar significa ser. Morar significa possuir. Morar significa desfrutar. Querido, que o teu endereço seja a palavra que Deus te deu. Quando você mora numa palavra, porque você pratica ela, porque você vive nela, porque você acredita nela, o seu comportamento reflete aquela palavra, o seu comportamento anuncia aquela realidade, e ali cai óleo, cai unção. Ali o Senhor se identifica, porque Ele é Espírito e Ele não se identifica com a carne, Ele só se identifica com o Espírito. Pastor, mas que coisa, eu tenho uma palavra, mas tem essa confusão toda dentro de mim. Eu sei que Deus falou, mas eu sei que também o diabo está falando. A voz do meu ex-pastor me amaldiçoou. Meu pai disse que eu não seria nada na vida. E hoje eu tenho emoções que se desequilibram no muro dessa largura. Fundamentado na rocha. Meu querido, não dá para desequilibrar no muro dessa largura. Dá para correr nele. Então o Senhor te diz nessa noite: eu enviei o meu Espírito para que nós dois aí dentro tratemos desses sentimentos que estão tentando confundir você. Porque todo aquele que crê não será confundido. Todo aquele que crê não será confundido.
Então, o ambiente do seu interior, ele pode ser tomado por sentimentos que não provêm do Espírito. E você precisa discernir isso e saber fortalecer o seu espírito através da oração em línguas para combater esse ambiente. Na verdade, amado, se nós não vigiarmos a carne, olha para mim, ela vai produzir na atmosfera do nosso interior. A carne, ela entra um pouquinho, se você deixar ela entra mais, e atrás dela vem demônios. Atrás dela vem espíritos ensinadores, doutrinadores. Tem gente que chega a conclusões bíblicas macabras. Eu já ouvi homens de Deus falarem abobrinhas teológicas do tamanho de Goiânia. Com certeza ele estava crendo naquilo. Ele estava falando assim, porque mais ou menos assim, não lembra o jeito, mas mais ou menos assim, porque se Deus colocar um tumor na minha filha, e tal. Que isso? Se Deus colocar um tumor na minha filha. E ele usando isso para exaltar a confiança nele do pai. Eu confio em meu pai, se ele fizer isso. Esse não é meu pai, não, irmãos. E esse não é o Espírito da verdade que habita em você e que veio para te ensinar toda a verdade. Recebe essa unção em nome de Jesus Cristo. Então levanta a sua mão e fala comigo bem forte. Nem sempre é fácil lidar com a luz da fé e as emoções mais forte que em ondas tentam tomar a minha mente e produzir a minha crença. Mas se eu orar em línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, o meu espírito edificado irá ver claramente o que é e o que não é, e eu vou poder escolher. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela penetra até o ponto de separar alma e espírito. Para quê? Para que haja uma escolha. A palavra viva, ela é o divisor de águas. Mas a escolha é o atravessar sobre esse divisor de águas. Eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: o Senhor tem falado com você. E cada vez que Ele fala, Ele abre um mar vermelho na sua vida. Mas você tem que atravessar. Deus vai abrir o mar vermelho, mas Deus não vai atravessar por você. Ou seja, Deus vai falar, mas Ele não vai operar em fé por você. Diga bem forte comigo, levanta o peito assim, levanta a cabeça, fala assim: Deus fala. O mar se abre, mas a escolha de atravessar é minha. Deus está falando para alguns aqui agora. Eu te trouxe aqui essa noite para te ungir, para te fortalecer, porque há um mar aberto na tua frente. Eu te dei uma palavra, mas eu paro aqui. Agora é contigo. O Senhor te diz: atravessa. Atravessa. Água de um lado, água de outro. Isso é problema seu. E aí você começa a viver em dimensões. Vou repetir isso. Aí você começa a viver em dimensões.
Aí você começa a entender, olha para mim, por que que alguém está aqui e alguém está aqui? Esse quando fala, fala desse lugar. Esse quando fala, fala desse lugar. Esse quando fala, fala desse lugar. Por que que pessoas não seguem você? Porque você não está em lugar nenhum. Você nem nasceu ainda. Você nem foi colocado no cestinho e colocado lá no rio Nilo. Os crocodilos comerem você. E a princesa te encontrar. E você crescer como um príncipe, achando que é alguma coisa. Para depois ir lá para o deserto, descobrir que não é nada. Para voltar para o Egito. E de fato cumprir o seu ministério, não na força do seu braço, mas no poder do Espírito Santo. Mas você é cabeça dura. E você fala, oh Deus! E Ele te diz, por que clamas a mim? Essa vara que está na sua mão aí, é para quê? Estende a vara. E diga ao povo que marche. Tem uma unção de maturidade caindo aqui, irmão. Deus está falando com você. O mar abriu. Agora Deus pôs uma vara na sua mão, que é o nome de Jesus. O nome de Jesus é a vara que está na sua mão. Tudo que você decreta em nome de Jesus, o reino do Espírito estremece, querido. Agora, tenha intrepidez, tenha ousadia, tenha coragem, tenha aquela tenacidade, meu irmão, de agir, ou de não agir, de falar ou de não falar, de fazer ou não fazer, eu não sei. O que Deus falou com você? E aqui você não será trazido aos pés de Éber, porque aos pés de Éber você se torna Saulo. Aos pés do Espírito você se torna Paulo. Saulo cresceu aos pés de Gamaliel, mas Paulo cresceu 11 anos escondido no deserto, lá com o Espírito Santo. Levanta a sua mão e diga, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Dá uma exortada no sermão e fala para ele, quando é que você vai aprender que é você, Deus e o seu quarto, meu filho? Eu estou crescendo aos pés de Gamaliel, aos pés de Éber. Vai virar Saulo, perseguidor da igreja. Ou seja, vai se tornar um cara chato. Um cara, sabe, você joga redondo, ele só devolve quadrado. É aqueles que têm relacionamento só com homem. Quem tem relacionamento só com homem, você joga redondo, ele só te devolve quadrado. O cara não tem lado, é uma mala sem alça. Para não falar outras coisas. Mas quando você está nos pés do Espírito Santo, você tem um perfume. Você tem sempre o entendimento que você precisa. Você está com seus cestos cheios de alimento para você e para quem precisa. Você tem ministério, nem é porque você quer não, é porque o negócio acontece.
Você nem corre atrás do ministério, ele floresce. E ele floresce tanto que as pessoas vêm comer à sombra da sua árvore. Você nem chamou, nem convidou, nem foi atrás, nem passou um WhatsApp, nem deu um telefonema, mas aquele diamante agora está andando com você, aquela pérola preciosa agora está na sua coroa. Meu irmão, recebe essa palavra, porque o Senhor está te dando essa unção, o Senhor está te dando esse chamado. Ah, mas eu não tenho essa oportunidade que você tem aí de pregar no microfone, querido. Eu não estou falando de pregar em microfone, eu estou falando de transmitir uma vida. Ande sobre as águas e você nunca precisará de um microfone. Levante os paralíticos e você nunca precisará ir atrás de um microfone. O microfone vai atrás de você. Aconteceu isso, Senhor. Tem gente que fica magoado na igreja porque ele não tem oportunidade. Essa igreja aqui tem uma panelinha. Tem mesmo. É a panelinha do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De quem quer entrar nela. Que não tem uma panelinha, meu irmão, que tem um corpo vivo. Na religião você aprende e funciona. No corpo você cresce e se torna. Na religião você aprende e faz. Perdão, aprende e faz. No corpo você cresce e funciona. Aí você descobre o que Jesus disse quando ele disse: ninguém esconde uma cidade edificada sobre o monte. Quem quer ser bênção de Deus nessa terra? Número 1, encontre o seu monte. Número 2, pegue o material. Número 4, receba a planta. Número 5, comece a edificar. Esquece de pastor, esquece de microfone, esquece de promoção, esquece de regra, de título, esquece de tudo. Acha o seu monte, acha a planta, acha o material, comece a edificar. Até que a cidade de Deus em você se torne a Jerusalém que desce do céu. Aleluia! Fala para o irmão que está ao seu lado assim: encontra seu monte. Fala para ele: é o seu, não é o meu não. Monte é o seu lugar no Espírito. Monte é o seu lugar na presença. Acha seu monte, recebe a planta, toma posse dos materiais, começa a edificar, porque o dia já vai tarde, meu filho. Ainda há tempo de você ser fiel. Porque se ele voltar e te pegar no meio do serviço, mas com um coração completo, ele vai te galardoar pelo todo do serviço. Se ele voltar e te pegar na metade da caminhada, mas com o coração completo, ou seja, por dentro você já terminou, ele vai te presentear com toda a caminhada, com o galardão de toda a caminhada. Não, senão Deus seria injusto, porque quando Jesus voltar vai ter muitos novos convertidos.
que não tiveram tempo de fazer uma obra para Deus. Como é que esse povo vai ser julgado daqueles que fizeram uma grande obra? Porque Deus não analisa as grandes obras. Deus analisa a qualidade da fidelidade que Ele pode colher em você. Ele vai olhar para os bebezinhos na fé, vai dar o maior galardão. Ele diz, Senhor, mas ele nem completou a carreira, nem fez nada. Aí Deus vai olhar para você e falar assim, rapaz, ele fez muito mais que você. Porque 3 meses de novo de crente na terra, eu conquistei todo o coração dele. E o seu tem 40 anos que eu não consigo conquistar. Você está entrando aqui pelo fogo, meu amigo. Amém.